Eu sou o Pereira Neto, sou editor do blog sobre o framework KM Action e desse canal no YouTube. Bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. Neste vídeo, iremos falar sobre vários tópicos acerca do conceito de banco de dados. Nele, iremos, inicialmente, falar sobre o propósito do vídeo, que é contextualizar o conceito de banco de dados no framework KM Action. A seguir, iremos ver uma definição de banco de dados e falar sobre as características básicas dos bancos de dados. Banco de dados vai aparecer no quinto nível da arquitetura do framework KM Action, que corresponde ao nível de inteligência individual e inteligência digital. Nesse nível, nós iremos utilizar o modelo de referência da Internet das Coisas e, dentro desse modelo, mais especificamente, na camada 4, que é a camada de acumulação de dados, irá aparecer então a tecnologia de banco de dados. Como eu disse anteriormente, a tecnologia de banco de dados ela aparece dentro do modelo de referência da Internet das Coisas na camada 4, que é a camada de acumulação de dados, onde os dados são armazenados após serem processados na camada 3, que é a camada de computação em nuvem. Então, nós podemos definir inicialmente banco de dados como sendo o componente da tecnologia da informação voltado para o armazenamento de dados ou acumulação de dados e dos relacionamentos entre esses dados de forma persistente e consistente. Essas duas características são duas características básicas de todo e qualquer banco de dados, básicas e obrigatórias em todo e qualquer banco de dados. Podemos ver também banco de dados como sendo a organização e armazenagem de dados sobre um domínio específico, ou seja, sobre uma parcela do mundo real específica, onde um domínio é uma parte do mundo real. De forma simples, um banco de dados é um agrupamento de dados que trata do mesmo assunto dentro de um determinado domínio específico e que precisam ser armazenados para alguma utilização futura. Normalmente, essa utilização futura pode ser uma decisão, a resolução de um problema, a mitigação de um risco ou outras situações que apareçam no mundo real ou mundo dos negócios. Um banco de dados ele é geralmente controlado por um sistema de gerenciamento de banco de dados ou DBMS. Iremos falar agora sobre as características dos bancos de dados e vamos dividir esse assunto em dois grandes grupos. Inicialmente falaremos sobre as características básicas ou obrigatórias de um banco de dados. Eu já mencionei anteriormente a persistência e a consistência e agora iremos ver outras características básicas ou obrigatórias. Além desse grupo, nós temos também as características desejáveis, que são características que são endereçadas durante a fase do projeto de um banco de dados. A primeira característica básica de um banco de dados é a sua estrutura, que também é chamado de intenção do banco de dados, ou seja, a estrutura reflete a intenção do banco de dados, ela reflete o conjunto de requisitos de informação inerentes aos sistemas de informação que fazem parte de um determinado domínio. A estrutura também ela pode ser caracterizada como o conjunto de metadados que ela implementa, ou seja, que definem essa estrutura. Estrutura, de um modo geral, o termo estrutura, ele refere-se ao arranjo ou organização de alguma coisa. Esse termo estrutura, então, ele pode ser usado para descrever a maneira como diferentes partes ou elementos de um sistema ou objeto são organizados ou conectados uns aos outros. Esse termo estrutura ele pode ser aplicado a uma ampla variedade de contextos ou domínios. Por exemplo, na matemática, o termo estrutura refere-se às propriedades e relações entre objetos ou conjuntos matemáticos.
Uma estrutura matemática, então, ela é um arranjo de conceitos matemáticos e como eles interagem uns com os outros. Já em banco de dados, o conceito de estrutura, né, vai abranger os elementos componentes do banco de dados e os relacionamentos entre esses componentes. A estrutura de um banco de dados é fundamental para o gerenciamento eficiente dos dados e a recuperação eficaz desses dados que estão armazenados no banco. Ela garante que os dados sejam organizados de uma maneira que ofereça suporte às necessidades do negócio e que as consultas possam ser executadas com eficiência. Além disso, né, a estrutura de um banco de dados bem projetado, ela pode facilitar a escalabilidade desse banco de dados e a sua flexibilidade, à medida que novos requisitos de dados de uma organização possam mudar ao longo do tempo e o banco de dados possa ser alterado no que diz respeito à sua estrutura com facilidade. A título de exemplo, num banco de dados relacional e de forma simples, isso vai ser visto mais adiante em outro vídeo com mais detalhe. Então, num banco de dados relacional, a estrutura de um banco de dados é formada basicamente pelas suas tabelas e os relacionamentos entre essas tabelas, que é estabelecido por meio daquilo que nós chamamos de chaves estrangeiras. Já num banco de dados de grafos, os componentes são nós ou nodes de uma rede ou network e os relacionamentos são os links entre esses nós. Da mesma forma que eu mencionei que nós vamos ter um vídeo específico sobre bancos de dados relacionais, também teremos sobre bancos de dados de grafos, e nesses vídeos o conceito de estrutura serão mais detalhados especificamente para cada tipo de banco de dados. A próxima característica básica de um banco de dados é chamado de estado do banco de dados. E esse estado, ele é uma consequência de sua estrutura, ou seja, a estrutura é um template ou um esquema que deve ser obedecido. E o estado de um banco de dados, então, ele é o conjunto de dados armazenados no banco de dados num determinado momento do tempo que obedece a esse esquema ou template. No contexto dos bancos de dados, o estado ele refere-se à condição ou status de um banco de dados em um determinado momento do tempo. Ele pode ser afetado por uma variedade de fatores, né? Como, por exemplo, né, a forma como os dados estão sendo adicionados, modificados ou excluídos, também em função de alterações no esquema, né, ou template ou estrutura do banco, a configuração do banco de dados, ou erros ou falhas do sistema. Todos esses são fatores que podem afetar o estado de um banco de dados. Na matemática, um estado é uma condição ou configuração específica de um sistema matemático em um determinado momento do tempo. Ou seja, na matemática, né, o estado de um sistema se refere ao conjunto de valores das variáveis desse sistema. A posição, por exemplo, a posição de um objeto no espaço ou a configuração de um conjunto de objetos matemáticos, né, são exemplos, né, de estado de sistemas matemáticos. Estado do banco de dados também pode ser chamado de instância ou extensão, sendo que o termo instância ele corresponde à estrutura do banco, ou seja, a estrutura do banco de dados ela é instanciada através do conjunto de dados que esse banco possui num determinado momento do tempo. Já o termo extensão ele vai corresponder à intenção, ou seja, a intenção é o propósito do banco de dados, ela reflete o propósito ou os requisitos de informação que deram origem a esse banco de dados. Já a extensão é o conjunto de dados armazenados no banco de dados num determinado momento do tempo e que corresponde a essa intenção. E quanto aos métodos
metadados, nós podemos dizer o seguinte, que o estado de um banco de dados é um conjunto de dados num determinado momento do tempo. E os metadados, eles dão significado a esses dados. A próxima característica básica de um banco de dados é o que nós chamamos de transição ou transição de estado. Então, esse termo transição, na ciência da computação, ele refere-se às mudanças que um sistema ou um programa de computador sofre ao longo do tempo, em resposta a algum evento. O conceito de transição de estado ele é normalmente utilizado no projeto e implementação de máquinas de estado finito, que são modelos matemáticos de computação que têm um número finito de estados e esses estados podem mudar ao longo do tempo com base em eventos que vão acontecendo no ambiente do sistema. Dentro do contexto de banco de dados, uma transição de estado se refere a um estado temporário ou intermediário que ocorre durante uma transação ou operação de modificação do banco de dados, dos dados no banco de dados. Quando uma transação de banco de dados é iniciada, né, o sistema de banco de dados pode passar do seu estado inicial para um estado transitório, à medida em que são executadas várias ações contidas numa determinada transação ou operação sobre esse banco de dados. Durante uma transição de estado, o banco de dados pode não estar num estado completamente consistente, nem em seu estado final. O conceito de consistência, que é outra característica básica de um banco de dados, nós veremos mais adiante ainda nesse vídeo. Adicionalmente, nós podemos dizer que para garantir que um banco de dados permaneça num estado consistente e confiável, durante essas transições de estado, né, os sistemas gerenciadores de banco de dados, normalmente, eles utilizam técnicas como isolamento e bloqueio de transações para impedir que outros usuários ou aplicativos acessem ou modifiquem os dados durante as transições de estado. Então, esse conceito de transição de estado é muito importante no gerenciamento de banco de dados, pois ele vai ajudar a garantir a integridade, consistência ou confiabilidade dos dados dentro dos bancos de dados. E também pode ajudar a evitar problemas como corrupção ou perda de dados. Ao gerenciar cuidadosamente essas transições de estado, né, no banco de dados, durante as operações de modificação por meio de transações, os administradores de banco de dados podem ajudar a garantir que os dados permaneçam precisos, consistentes e seguros. Isso são características essenciais de um banco de dados. A próxima característica básica de um banco de dados são as transformações que esse banco sofre ao longo do tempo, ou seja, isso vai formar aquilo que nós chamamos de história do banco de dados ou ciclo de vida do banco de dados. As transições de estado, então, são responsáveis por essas transformações ou ciclo de vida do banco de dados ou história do banco de dados. Uma transformação, ela pode ser vista como um conjunto de transições ao longo do tempo desse banco de dados, formando, então, o seu ciclo de vida ou sua história. A próxima característica básica de um banco de dados são as transações. As transações, então, elas vão conter um conjunto de operações ou alterações que vão ser executadas sobre o banco de dados e a transação ela vai ser considerada como se fosse uma unidade atômica de trabalho, ou seja, ela vai ter que ser totalmente executada ou, se ela for parcialmente executada, as mudanças de estado ou as transições de estado que ela provocou no banco de dados deverão ser desfeitas para que o banco permaneça consistente. Então, as transações elas são usadas para garantir a consistência do banco de dados.
Elas normalmente incluem uma ou mais operações de banco de dados, que vão ser que vão gerar as transições de estado mencionadas anteriormente, né? E essas operações serão operações como inserção, exclusão, atualização, que são agrupadas e executadas como uma única unidade de trabalho para a garantia da consistência do banco, como eu mencionei anteriormente. Então, uma vez que a transação tenha sido iniciada, ela deve ser concluída em sua totalidade, com todas as operações tendo sucesso, ou, se ela for executada parcialmente, por alguma falha, né, as mudanças que foram feitas no banco de dados deverão ser desfeitas completamente. Além de estrutura, né, e essas outras características básicas que acabaram de ser vistas, um banco de dados também tem uma outra característica básica, que é o comportamento do banco. E esse comportamento ele é decorrente das transações que são executadas, né, que são conjuntos de operações sobre o banco de dados que provocam transições de estado. Então, o comportamento ele é uma abstração das mudanças de estado ou das transições de estado que o banco sofre ao longo do tempo. Atomicidade é outra característica básica de um banco de dados, mas essa característica se refere especificamente às transações, no sentido de que uma transação é uma unidade atômica, ou seja, ela é uma unidade de trabalho que deve ser executada integralmente para que o banco de dados permaneça no estado de consistência. Caso uma transação seja executada parcialmente por alguma falha durante a sua execução, as alterações ou transições de estado que o banco sofreu devem ser desfeitas de forma que ele retorne ao estado anterior, né, ao início da execução da transação, que teoricamente é um estado consistente do banco. Então, a atomicidade é uma característica básica das transações de banco de dados. A consistência é outra característica básica de um banco de dados, e ela é decorrente, dentre outros fatores, do conceito de atomicidade das transações. Vimos isso anteriormente e várias vezes nesse vídeo mencionei o termo consistência. Então, é uma característica muito importante dos bancos de dados. Então, a consistência, ela significa que o banco de dados ele é construído para armazenar dados sobre um domínio, né, sobre uma parcela do mundo real. Então, os dados do banco de dados, o estado do banco de dados num determinado momento do tempo, deve corresponder exatamente ao estado desse domínio do mundo real nesse mesmo momento do tempo. Basicamente, isso é o que a gente chama de consistência. Dentro de um banco de dados, existem vários outros mecanismos que ajudam a que essa característica básica venha a ser mantida, como, por exemplo, os triggers ou gatilhos, as constraints ou restrições de integridade, o conceito de integridade de chave, integridade referencial, são mecanismos que visam a garantia da consistência dos bancos de dados. Então, a consistência ela é uma característica dos estados do banco de dados. Os estados do banco de dados devem ser consistentes ao longo do tempo. Isolamento é outra característica básica dos bancos de dados, e mais especificamente é uma característica das transações, ou seja, as transações devem ser executadas de forma isolada uma das outras. E essa propriedade de isolamento, ele também é um mecanismo que garante a consistência dos bancos de dados. Então, a propriedade de isolamento, ela vai garantir que cada transação desconheça outras transações que estejam em execução simultaneamente no banco de dados. Em outras palavras, o sistema gerenciador de banco de dados, ele deve fornecer uma ilusão de que as transações são executadas em série, uma após a outra, mesmo que possam estar sendo executadas em paralelo.
Isso é feito por meio de várias técnicas, como bloqueio, controle de concorrência. Então, são mecanismos inerentes aos sistemas gerenciadores de banco de dados que visam garantir essa propriedade. Então, o isolamento ele é essencial para evitar conflitos e garantir a consistência dos dados, né, e a correção dos dados no banco de dados. Se duas transações tentarem modificar os mesmos dados simultaneamente, sem o devido isolamento dessas transações, isso pode resultar em corrupção de dados, inconsistência ou até mesmo perda de dados. Então, o isolamento é também uma característica básica dos bancos de dados pelas razões que eu acabei de enumerar. A durabilidade ou persistência do banco é uma outra característica básica, específica do estado do banco de dados, ou seja, o estado de um banco de dados deve ser persistente ou durável, mas ela também é decorrente das transações. Então, o que significa durabilidade? Significa que, uma vez que uma transação é confirmada, ou seja, ela recebe lá um commit, as suas alterações elas se tornam permanentes e sobreviverão a quaisquer falhas subsequentes do sistema, como queda de energia, falhas de interrupção de rede. Isso geralmente é conseguido, né, se gravando as alterações no disco ou em outro mecanismo de armazenamento persistente. Com isso, nós encerramos as características básicas de um banco de dados. Esse último conjunto de características que envolvem a atomicidade, a consistência, o isolamento e a persistência ou durabilidade estão representadas aí com letras iniciais cor de abóbora, e elas são chamadas de propriedades ACID de um banco de dados. Essas 4 propriedades serão objeto do próximo vídeo, nesse segmento de banco de dados dentro do framework KM Action. Com isso, nós concluímos este vídeo, onde o propósito foi falar sobre banco de dados e mostrar sua contextualização dentro do framework KM Action. Em breve, outros vídeos serão criados para mostrar outros aspectos do nosso framework. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo e, se possível, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.